Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Senhor e meu Deus, creio que estás aqui presente, que me vês e que me ouves. Adoro-te, Senhor, com profunda reverência. Peço-vos perdão dos meus pecados. Graça para fazer com fruto esta meditação. Minha Mãe Imaculada, São José, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estamos aqui reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Bom, gente, é bom novamente estar aqui reunidos com vocês hoje. E hoje, como aula, como tema de nossa aula, eu vim trazer um pouco do trabalho que eu fiz na faculdade, o meu TCC da minha graduação de História, que eu vou falar justamente sobre o Papa de Hitler, se realmente Pio XII ele foi o Papa de Hitler. E como é que vai surgir isso? Antes de eu iniciar, foi justamente no período de faculdade, eu imaginava fazer meu trabalho de final de curso como falando sobre a primeira ferrovia do Brasil, e essa foi a primeira possibilidade que me surgiu, E num dado momento, numa conversa com os outros alunos, veio surgir, justamente essa situação da Segunda Guerra Mundial, em que Pio XII ele tinha ajudado, ele tinha influenciado até mesmo Hitler a fazer o que fez diante do Holocausto. E o base, para a discussão foi justamente o livro chamado Papa de Hitler, tá? E esse vai ser o livro, de certa forma, condutor, vai ser um dos fios condutores do meu trabalho monográfico, A História Secreta de Pio XII, de John Cornwell. Bom, diante disso, numa dessas conversas que eu tive com um outro colega, em que ele afirmava e se baseava nesse livro, eu lembro uma vez, quando eu fui fazer uma entrevista ainda com, estava vivo, o segundo bispo da diocese, o Dom Veloso, com ele até a respeito sobre vocação, de um jornal vocacional que eu estava trabalhando na época, estava ajudando na pastoral, e ele aceitou. Aí eu fui fazer entrevista com ele, perguntando sobre a vocação dele e tal. Aí ele veio falar lá de Pirapora, quando ele nasceu, etc. Aí, num dado momento, ele para assim e fala: meu filho, Pio XII ele foi muito injustiçado. Do nada ele deu uma pausa falando da vocação dele, e ele para e fala assim: Pio XII foi muito injustiçado. Porque quando ele começou a falar da época dele de seminário, ele estava estudando em Roma, nessa época. E aí ele vira para mim e fala assim: você sabe francês? Eu falei: não, Dom Veloso, não sei. Aí ele: e inglês? Eu falei: não, Dom Veloso, também eu não sei. Infelizmente eu não tenho essa cultura toda. Aí ele: mas você já terminou o seu segundo grau? Eu falei: já terminei. Ele: mas como que você não pode? Uma lástima hoje a nossa educação. E isso há mais de 25 anos atrás. E bom, e ele olhando na biblioteca dele, e ele falando sobre Pio XII e citando alguns livros de alguns autores que não tinha em português, não me recordo que livros eram, mas isso ficou marcado em mim, porque ele fala da injustiça que foi cometida contra Pio XII, e da falácia que foi, a acusação dele como sendo o Papa de Hitler. Tendo isso em vista, eu comecei a aprofundar nesse assunto, e justamente nesse período dessa conversa, o que eu fiz? Eu falei: então eu vou fazer minha monografia justamente sobre esse tema, o Papa, se realmente Pio XII foi o Papa de Hitler. Então eu corri atrás do livro, comprei, esse livro, e daí eu também, paralelamente a isso, eu fui achando bibliografias, até mesmo
Eu perguntei o professor que iria me orientar e ele falou que é possível, né? Que é possível sim fazer isso e já me orientou com alguns livros. Eu fui correr atrás e aí eu fui descobrindo outras bibliografias. A partir daí, né, eu usei o capítulo, né, um capítulo desse livro que vai falar da história contemporânea, tá? Né, da editora Paulus, A Idade Contemporânea, um curso de História da Igreja, volume 4, de Guido Zaghen. Né? Eu também vou usar um capítulo e vou citá-lo no meu trabalho monográfico. Depois, a conspiração contra o Vaticano, o plano secreto de Hitler para sequestrar Pio XII, tá? Também ele vai ser usado. Outro livro que também vai ser muito importante vai ser de Gordon Thomas, Os Judeus do Papa, né? O plano secreto do Vaticano para salvar os judeus das mãos dos nazistas. Também eu usei esse livro, muito bom esse livro aqui também, né? E que vai me ajudar a desconstruir um pouco até mesmo do que vai falar o John Cromwell. Tá? E também, não menos importante, e que também vai ser um livro que também foi um divisor de águas, né? Claro que eu usei algumas partes, né? Eu ainda não não li o livro todo, mas assim, as partes mais que me interessava vai ser o Desinformação. O ex-chefe de espionagem revela as estratégias secretas para solapar a liberdade, atacar a religião e promover o terrorismo. Tenente General Ion Mihai Pacepa, né? E vai ser esse livro aqui, tá? E eu também vou usar, né, para poder entender e compreender como vai se dar toda essa trama em relação a Pio XII. Bom, né, o meu trabalho foi dividido em 3 partes e eu só vou pegar a introdução, né, e os capítulos e a parte final, onde que eu vou falar das acusações, desconstruir um pouco as acusações e a partir daí fazer a conclusão com até mesmo materiais de fontes primárias, né, que eu acabei conseguindo um farto material de fontes primárias e que eu vim trazer, né, no bojo de todo o trabalho. Bom, a década de 1940 ele foi marcada por grande acontecimento da Segunda Guerra Mundial. Tá? Neste contexto, Pio XII ele vai fazer de tudo ao seu alcance para que seja restabelecida a paz. Ainda, movimentar-se para ajudar os judeus perseguidos. Tendo adquirido experiência diplomática, tendo sido núncio apostólico na Alemanha, tem ciência do que o espera no período tão agitado. No livro Papa de Hitler, John Cromwell, o autor vai buscar fazer uma biografia de Pio XII, que, em princípio, procura fazê-la de forma coerente em prol da figura do pontífice, para conseguir documentos guardados no Vaticano. Contudo, ele vai tomar o caminho contrário, alegando que não podia fugir da sua consciência e do compromisso com a verdade. Deste modo, o livro vai traçar um perfil de Pacelli, né, que vai ser o Eugênio Pacelli, é o Pio XII, como um papa que só pensava no poder e somente se preocupava com os bens temporais da igreja. Assim, o livro descreve a carreira de Eugênio Pacelli, considerando um sacerdote mais influente do mundo católico desde o início da década de 30 até o final da década de 50. Pacelli foi o responsável por um tratado, né, que vai contribuir, que vai culminar com uma crise na Primeira Guerra, durante a Primeira Guerra, que foi o caso do Tratado da Sérvia, algo que eu não vou tratar aqui, que vai ser mais sobre as acusações. Eu estou falando justamente aqui nessa introdução o que a visão, né, de Cromwell em relação a Pio XII e como ele vai fazer um acordo com Hitler que ajudou a conseguir uma ditadura legal, ao mesmo tempo que paralisava a potencialidade de 23 milhões de católicos na Alemanha para protestar e resistir. Porém, a grande acusação de omissão do Papa na situação judaica veio de uma peça de teatro, O Vigário, em que aponta como um sacerdote que se preocupava, que não se preocupava ao que estava acontecendo com os judeus
e que gerou grandes discussões historiográficas sobre o assunto. De outro modo, também, é importante se basear nos documentos produzidos pelo Pontífice em suas encíclicas, como a Summi Pontificatus, de 1939, que vai tratar sobre o ofício do Pontífice e que nos dará a compreensão sobre o que ele pensava sobre a humanidade e o direito natural. Vai ser grande e o principal colaborador da encíclica Mitbrenner Sorge, com ardente preocupação. Essa encíclica ela é do Papa Pio XI, mas a historiografia já confirma que o grande colaborador, quer dizer, a mente pensante por trás da Mitbrenner Sorge foi Pio XII, foi Cardeal Pacelli na época, porque ele estava vendo, né, o acontecimento surgir desse movimento totalitário que ele era anúncio apostólico em Munique. Como o bispo de Roma foi em julho e agosto de 43, nos populosos bairros de São Lourenço e São Giovanni, para trazer consolação para as vítimas dos bombardeamentos anglo-americanos. Quando, em 10 de setembro de 43, os nazistas invadiram Roma, o Papa abriu a Santa Sé aos refugiados, estimando-se que tenha concedido a cidadania, né, a mais de 800 mil pessoas. E, nos meses em que Roma se encontrava sob ocupação alemã, Pio XII instruiu o clero italiano sobre como salvar vidas usando todos os meios possíveis. 155 conventos, mosteiros de Roma, deram asilo a aproximadamente 5 mil judeus. Pelo menos 3 mil encontraram refúgio na residência de verão do Pontífice em Castel Gandolfo. 60 judeus viveram por 9 meses dentro da Universidade Gregoriana e muitos foram escondidos no subsolo do Pontifício Instituto Bíblico. Seguindo as instruções de Pio XII, muitos padres, monges, freiras, cardeais e bispos italianos empenharam-se para salvar muitas vidas judias. Assim, existe uma controvérsia sobre o silêncio de Pio XII e a sua posição frente à eliminação dos judeus. O que significou o silêncio de Pio XII? Pois como ele pode ser um sacerdote favorável à ideologia fascista alemã e ao mesmo tempo salvar tantos judeus? Essas vão ser as perguntas, né, que eu vou trazer hoje para a nossa reflexão. Portanto, é essencial uma compreensão de todos os acontecimentos em torno do Sumo Pontífice, pois há grandes acusações irão surgir após a sua morte por não-judeus, que tinha, na verdade, uma outra finalidade. Porém, alguns fatos são inegáveis, como a atitude do Papa de não condenar o nazismo durante o período de 40 e 45. Né? Isso é, sim, um fato, uma verdade, mas nós vamos ver o porquê que ele se silencia nesse momento. Tá? De forma clara e objetiva contundente. Temos a participação da KGB, tá? Que é o Serviço Secreto Russo, e o DIE, Serviço Secreto Romeno, que será fundamental na elaboração das acusações. Assim sendo, buscamos analisar alguns documentos e fontes que irá levar e perceber o quanto foi importante a participação direta de Pio XII na ajuda do povo judeu, mesmo que no silêncio dos acontecimentos. Bom, vamos direto. Críticas, acusações e julgamentos a Pio XII. As origens das acusações. A origem das acusações a Pio XII se deve inicialmente a uma obra de teatro, como eu vim falar, O Vigário, que é apresentada em 1963. Wolff, que é o autor da peça, ele era um dramaturgo protestante, que quando jovem participou da juventude hitlerista e depois vai se tornar membro do Partido Comunista na Alemanha Oriental. Como podemos perceber, tem um texto de Robert Garant, que vai falar sobre o Holocausto. Ele vai dizer o seguinte, que a peça que ocorreu em 1963 e retratava um papa demasiado tímido para falar publicamente contra os nazistas. Paradoxalmente, mesmo Wolff admitia que Pio XII tinha tomado medidas efetivas para a proteção dos judeus. O historiador Robert Garant explica
O dramaturgo Rolf criticava o pontífice por seu suposto silêncio, mas mesmo ele admitia que, no campo das ações, Pio XII não poupou esforço para ajudar os judeus. Hoje, um quarto de século mais tarde, depois de um desfigurado e arbitrário e tendencioso dos fatos, o significado da palavra silêncio expandiu-se bastante. Silêncio agora também significa apatia, inação e implicitamente antissemitismo. Bom, como podemos perceber, a intenção anticatólica estava demasiadamente arraigada no sentimento de algumas pessoas. Nada muito diferente dos dias de hoje. Com isso, era importante a difamação, com a intenção de denegrir a imagem não só da igreja, mas também da personalidade de Eugênio Pacelli. Uma dúvida que ainda pode pairar. Por que atacaram 18 anos após o término da guerra e 5 anos após a sua morte? E o mais curioso é por que essas acusações não partiram dos judeus? A partir desse momento, quando se levantam essas questões, já começa a se imaginar quem deveria realmente fazer as acusações, não o fizeram. Tá? Refletindo sobre, vemos que o importante de desacreditar a Igreja e o Papa serviria para diminuir a credibilidade da Igreja Católica e diminuir a autoridade exercida pelo Papa, buscando assim o enfraquecimento da influência moral e cultural. Portanto, o catolicismo é uma grande força em defesa da moral tradicional, dos bons costumes e que vai contrastar diretamente com o comunismo e outras ideologias. Deste modo, se olharmos a década do pós-guerra, veremos a decadência moral na sociedade e como ela foi grande. Mas como surgiu a peça O Vigário? Onde foram as fontes que nortearam toda a trama? Trata-se de uma grande missão secreta da KGB para desacreditar o pontífice e a Igreja, que fortemente condenava o comunismo e que ainda exercia influência nos territórios da União Soviética. Mas vamos ao fato. Aí, um trecho do livro da Desinformação, do Mihai Pacepa. Em fevereiro de 1960, Nikita Khrushchev aprovou um plano ultra-secreto para destruir a autoridade moral do Vaticano na Europa Ocidental. A ideia saiu da cabeça do chefe da KGB, Alexander Shelepin, e Alexander Kirichenko, membro do Politburo soviético, responsável pela política externa. Até então, a KGB combatera seu, entre aspas, inimigo mortal, entende-se a Igreja Católica, na Europa Oriental, onde a Santa Sé fora cruelmente atacada como a cloaca da espionagem a soldo do imperialismo americano, e seus representantes foram presos de forma sumária como espiões. Agora, Moscou queria que os próprios padres desacreditassem o Vaticano em seu próprio território, queria que a Igreja fosse considerada o bastião do nazismo. Um dos principais motivos da escolha de Eugênio Pacelli como alvo da KGB no grupo de desinformação era que ele já tinha morrido. Daí fica a expressão conhecida pela agência de espionagem: os mortos não se defendem. Assim, como ele foi núncio apostólico em Munique e em Berlim, no momento em que o nazismo crescia, a KGB vai construir uma imagem de Pio XII antissemita e encorajador do Holocausto. Porém, a tarefa, para ser perfeita, não poderia haver a impressão de envolvimento da União Soviética. Com isso, o trabalho deveria ser feito e conduzido nas mãos de ocidentais. Mas a grande dificuldade vai ser em conseguir documentos originais do Vaticano para engendrar da missão e difamação, falsificando documentos para a elaboração de projetos. Aí já vem novamente no livro da Desinformação. A KGB precisou de documentos originais do Vaticano. Alguns apenas remotamente relacionados com Pio XII, sobre os quais os especialistas da desinformação poderiam, de modo sutil, modificar e projetar a luz adequada para relevar as verdadeiras cores do Papa. O desafio era que a KGB não tinha acesso aos arquivos do Vaticano, e foi aí que o DIE, do Serviço de Inteligência Estrangeira Romeno, entrou em cena. O novo chefe do Serviço de Inteligência Estrangeira Soviético, general Alexander Sararovsky, criara o DIE
em 1949, e até pouco tempo era o conselheiro soviético. Ele sabia que o DIE tinha plenas condições de contatar o Vaticano e obter a aprovação para pesquisar os arquivos. Esta afirmação, descrita pelo tenente-coronel Ion Mihai Pacepa, foi um oficial que vai desertar do comunismo soviético. Ele vai destacar como foi o esquema de manipulação de informações para denegrir a imagem de Pio XII. E até essa operação que vai ser construída, ela vai ser batizada como Trono XII. Né? Ou seja, trono em referência à cátedra de Pedro, e 12 justamente porque ele é o 12º Pio que estava ocupando a cátedra. Então, esse movimento de espionagem, ele vai trazer, né, como a peça principal e até o nome dessa operação como Trono 12. Bom, continuando. O general Alexander Sakharovsky, melhor dizendo, vai ser o oficial responsável pelo DIE, porquanto ele mesmo, quando cria em 1949, pouco antes, ele era conselheiro de questões internacionais soviético. Pacepa vai conseguir estabelecer relações com a Santa Sé e assim ele começa a roubar os documentos a partir do ano da década de 60 a 62. Porém, nada do que foi achado poderia incriminar o Papa. Entretanto, com a participação do serviço secreto, a montagem da desinformação, foi possível montar uma suposta relação do Papa com o Hitler. Assim, começou a divulgação sobre a personalidade de Pio XII. E depreende-se daí, né, o melhor como foi feita a peça de teatro, de onde acusas o sumo pontífice das atrocidades do fascismo alemão. Tá? Então, percebe-se que desse momento a peça de teatro ele vai começar a surgir a partir desse movimento de desinformação entre o DIE, do Serviço Secreto Romeno, que vai utilizar de documentos e falsificar documentos justamente para incriminar Pio XII, para ter o ganho duplo. Tá? Que ganho duplo é esse? Né? Primeiro, tirar um pouco desse poder da influência da igreja, e depois o outro ganho que eles vão ter vai ser tentar destruir, né, supostamente a igreja por dentro, não só acabar com a influência, né, do Papa e da igreja no continente oriental, mas também em destruir na parte ocidental, tá, tentando ruir ela, né, a igreja por dentro. Nada muito diferente se nós olharmos e pensarmos um pouco na teologia da libertação que vem a ser. Bom, o conteúdo das acusações. As acusações a Eugênio Pacelli foram forjadas para o descrédito da Igreja e do Papado, fosse um meio eficaz para a popularização de ideologias, principalmente comunistas. Assim, em primeira análise, fica perceptível que, inicialmente, o ponto a ser tratado sobre as acusações de Pio XII era o seu silêncio, covardia, omissão, cumplicidade e interesses de ordem material. Mesmo diante das perseguições praticadas pelo nazismo aos judeus, ele permanecia inerte, pensando muito mais nos bens da igreja do que na humanidade, ou até mesmo ser oportunista, esperando o momento certo a se declarar a favor de um regime que poderia se sair vitorioso ante a campanha beligerante. A importância desses acontecimentos para esta narrativa baseia-se em 3 considerações: o conhecimento das atrocidades pelo Vaticano, a omissão de Pacelli em usar a sua influência para interferir e a cumplicidade que representou na solução final, sendo planejada no norte da Europa. Bom, né, partindo desse princípio, né, John Cromwell ele vai dar a entender que Eugênio Pacelli ele sabia da solução final, que vai ser o Holocausto Judeu. No entanto, né, nós já sabemos que só foi possível o conhecimento da solução final por parte, tá, do Ocidente quando os nazistas eles vão derrotados, que é aí que eles vão ver o que acontecia dentro das câmaras de gás, obrigado, né, dos campos de concentração,
que tinha na Alemanha nesse momento, né? Bom, deste modo, é inconcebível não ter em mente as atrocidades acontecidas no mundo. O Papa recebia informações sobre todos os acontecimentos. Muitas pessoas pediam que ele fizesse algo, como, por exemplo, condenar o nazismo pelas atrocidades feitas ao povo judeu. Já pelo ano de 42, o mundo já estava consciente de que o nazismo estava fazendo em território por eles ocupado, exceto a solução final. Neste ponto pode surgir uma pergunta: por que os alemães mesmos não temiam a divulgação? Pelo simples motivo que eles queriam, na verdade, era desanimar qualquer forma de resistência, ataque ou condenação ao seu regime totalitário. Ao longo do ano de 42, Pacelli recebeu um fluxo de informações confiáveis sobre detalhes da solução final. Não veio tudo de uma vez, mas pouco a pouco. Ao mesmo tempo, ele era obrigado a ouvir as súplicas crescentes do mundo inteiro para a condenação expressa. Porém, se sabia muito bem da perseguição. Mas será que o Vaticano, os aliados e a comunidade judaica sabiam dessa solução final? Não. Assim vai se construindo uma figura de um pontífice como uma pessoa antissemita desde a sua formação. E aí vai falar um pouquinho, vai trazer um pouquinho da formação dele com os jesuítas, aí vai ter uma parte em que ele vai falar que ele participava de um jornal que fazia propagandas antissemitas, né, que não gostava do povo judeu, né, e isso até por parte dos jesuítas. Tá? Refletir sobre as acusações que de fato foram feitas ao sumo pontífice da época vai permitir a reflexão sobre algumas questões. Será que se Pio XII tivesse sido enérgico com a questão judaica, condenando incisivamente o nazismo, obteria sucesso e conseguiria atingir os seus objetivos? Ele iria conseguir minimizar o sofrimento do povo judeu? Né? Bom, porém, há de se convir que, na posição em que se enquadra o nazismo, a intenção de Hitler com os judeus, uma condenação explícita poderia agravar a situação dos judeus nos campos de concentração e também da Igreja Católica na Alemanha. Por isso, Eugênio Pacelli vai buscar agir com muita prudência quando se vai tratar de um assunto tão delicado que envolveu milhares de vidas. Tá? Bom, né? Quando o Pacelli está nessa situação, veja bem, ele está dentro da Itália de Mussolini. Né? Se ele tomar partido para algum lugar, ele poderia, né, de certa forma, direta ou indiretamente, prejudicar ou, né, os judeus ou os próprios católicos. Então, a não condenação explícita dele, enquanto ele era pontífice no acontecimento da guerra, vai se dar justamente pela prudência. Tá? Ele foi prudente em se conter, até porque, né, Hitler já tinha dado provas que um bispo, quando ele vai falar quando ele vai se levantar contra o nazismo, né, Hitler ele vai prender alguns padres. E nós sabemos que padres participou de campos de concentração, como temos aí São Maximiliano Kolbe, que vai até, né, morrer no lugar de um judeu. Né? Então, se alguns padres e bispos que se levantassem, aconteceu algumas perseguições contra a igreja. Imagina-se o Papa dentro do Vaticano, num território dominado pelo fascismo italiano, né? O que não poderia acontecer? Bom, reações da igreja e da história. Em um primeiro momento, dentro do contexto da Segunda Guerra, as relações dos regimes totalitários e o Vaticano, podemos traçar considerações no que tange ao que a Igreja de fato fez antes de todas estas acusações. Assim sendo, como já foi descrito anteriormente, Pio XI lançava uma encíclica, Mitbrennen Sorge, que condenava o nazismo. Esta encíclica tem uma importante participação de Pacelli. De outro modo,
Pio XII não vai apresentar nenhuma encíclica social, encíclicas que mostram a inquietação religiosa e que vai deixar profundas marcas na igreja, pois sua primeira preocupação era encontrar um meio de indicar uma alternativa para que houvesse a paz, um possível acordo entre as nações de regimes totalitários. Ele vai se preocupar com as causas dos judeus, fato que podemos constar à frente quando analisarmos fontes primárias que vamos trazer à discussão. A questão judaica vai dar o fio norteador a toda a historiografia em torno do sumo pontífice, por vezes tratado como covarde, outra como conivente, e poucas vezes como um arauto defensor dos judeus. Mas o que de fato vai fazer a Igreja em relação aos judeus após o Vaticano saber das ações antissemitas do nazista? O auxílio dado a judeus é facilmente constatado pelos inúmeros testemunhos de judeus e não judeus sobre as ações lideradas pelo Vaticano. Podemos iniciar com a rede de informações que o Vaticano possuía. Sendo um território neutro, ele contava com embaixadores de diversos países, inclusive os beligerantes, e com uma política diplomática entre eles. Foi crucial a participação do Papa e de núncios apostólicos para colocar em prática o plano para tirar judeus da Alemanha e da Polônia através de passaporte e inúmeras certidões de batismo católico, aonde irá se maquiar a identidade de diversos judeus para que pudessem sair de territórios dominados pelo nacionalsocialismo alemão e as suas leis antissemitas. Aí vai ter um texto aí do Thomas Gordon, do livro Os Judeus do Papa, né? Esse livro que eu já vim mostrar a vocês. O secretário de Estado foi com o Papa e o padre Leiber para a sala de jantar, onde Pascalina, que era auxiliar do Papa, né, lhe serviu o café da manhã. Enquanto o Papa bebericava o seu leite morno, começou a emitir suas primeiras ordens. Maglione deveria enviar uma mensagem de código verde para Pacini, a fim de que este começasse a providenciar que os judeus da Polônia fossem escondidos em todos os abrigos possíveis. Uma segunda ordem codificada, de forma similar, deveria ser enviada ao núncio de Istambul, Monsenhor Ângelo Giuseppe Roncalli, que vai ser o futuro Papa João XXIII, para preparar milhares de certificados de batismo para fornecer aos judeus e que lhes permitirá a passagem da Turquia para a Terra Santa. Tá? Então, percebemos que o Vaticano ele vai criar uma rede de informação e umas diversas formas de codificação, porque até no momento a única forma de envio de documentos era através de papel, né? Então, a possibilidade de ser interceptado certas informações era grande. Então, era necessário um jeito que eles pudessem se comunicar, em que se essa comunicação fosse interceptada, não seria codificada. Tá? E a situação dos certidões de batismo, onde que judeus ganhariam o nome de cristãos, o nome de católicos. Olha, eu não sou judeu, eu sou cristão, não tenho origem judaica, para que eles pudessem passar por certas limites territoriais e fugir assim do nacionalsocialismo. Bom, também como o Vaticano, sendo um lugar neutro, sem tomar partido, tanto dos aliados quanto do regime, a prudência também vai levar a crer que, né, ele sendo imparcial nesse momento, ele tem a possibilidade maior de fazer acordo de paz com os beligerantes. E ele vai tentar isso por diversas vezes. Né? Só que, né, como sabemos, como bem passou a história, né, Hitler ele começa, engendra os seus planos, faz um acordo, né, lá com os soviéticos e daí invade Polônia. E aí a coisa não tem mais jeito, vai culminar aí na Grande Guerra. Tá? Bom, na tentativa de buscar a paz, o Papa vai tentar um acordo em 5 de maio de 1939, tentando uma mediação, propondo oficiosamente às nações em oposição uma conferência para ajustar os problemas internacionais, sem que isto resultasse em guerra. Porém, passando por cima de vários acordos, Hitler, em 1º de setembro de 1939, invade a Polônia, dando início à guerra. Depreende-se também que a Polônia, no ano anterior, já havia colocado em prática leis antissemitas. Olha só, antes de Hitler invadir a Polônia,
ele já vinha colocando leis antissemitas em voga, tá? Bom, ele, como núncio apostólico, ele vai enviar um ofício solicitando a derrubada da referida lei. Então, eu trouxe, né, no meu trabalho uma fonte primária, tá? Eu até imprimi a fonte primária, né, até para mostrar a vocês. Eu coloquei no nosso grupo, né, uma fonte, né, na Secretaria de Estado do Vaticano, né, datado e assinado por Eugênio Pacelli, e é datado de 21 de maio de 1938. O que vai dizer esse ofício, já que ele é acusado como uma pessoa que é antissemita, e diante de uma lei antissemita que estava acontecendo na Polônia, olha o que ele vai, como Eugênio Pacelli ele vai protestar, né? Reverendo Senhor, por sua venerada carta de 6 de abril último, Vossa Eminência Reverendíssima ficou satisfeito. Tive a atenção voltada para um artigo de jornal, segundo a qual o governo da Polônia estava contemplando uma lei que tenderia a proibir o abate de animais cortando sua veia jugular, que é imposta aos israelitas por preceitos religiosos e que, consequentemente, representaria para os judeus uma verdadeira perseguição. Posteriormente, tendo em vista as proposições dadas às questões e o grande caminho das difamações e calúnias contra Pio XII, o Papa Paulo VI vai nomear uma comissão para abrir os arquivos do Vaticano. Foram coletados inúmeros documentos do período da guerra. Assim, o resultado do trabalho foram a composição dos atos e documentos da Santa Sé relativos à Segunda Guerra Mundial, em 12 volumes. Paulo VI autorizou em 1964 que fossem divulgados os documentos existentes nos arquivos da Secretaria de Estado do Vaticano sobre a Segunda Guerra Mundial. Foi um árduo trabalho que ocupou por mais de 15 anos 4 padres jesuítas, Angelo Martini, Burckhardt, Robert Garham e Pierre Blatt. Deste trabalho vai resultar o conjunto de 12 volumes, publicado entre 1965 a 81, né, tendo em vista que foram 12 volumes e vai se levar 15 anos até tudo se completar, sobre o título, né, dos atos e documentos da Santa Sé relativos à Segunda Guerra. O tom moderado do Papa em relação a uma condenação explícita ao nazismo vai se dar primeiramente ao fato de sua prudência em ponderar as consequências de sua atitude. Vai analisar os pós e os contras, pois a condenação poderia acarretar muitas retaliações não só aos judeus, mas aos católicos alemães. Por conseguinte, ele não iria expor a codificação, né, a condição de culpa dos católicos na Alemanha, e muito menos queria prejudicar as atividades dos núncios apostólicos, que desempenhavam esforços para que judeus pudessem fugir do território ocupado. Outro ponto ainda seria o de manter a neutralidade para uma possível mediação. Tá? E aí eu uso o livro, né, como eu falei, né, um curso de História da Igreja, tá, de Guido Zaghen, né, que vai ser o trecho que eu vou ler agora, que eu usei no trabalho. Neste período, intensificou-se também a ação da Santa Sé junto ao governo alemão para obter a libertação de doentes, velhos, mulheres e crianças e garantir tratamento humano para os prisioneiros. Essa ação foi, em seguida, praticamente confiada à solicitude dos representantes diplomáticos da Santa Sé. De fato, os representantes pontifícios na Hungria, Romênia, Eslováquia e em outros países tiveram um importante papel na libertação dos judeus das mãos dos nazistas, enquanto, na Itália, casas e instituições religiosas foram amplamente usados para oferecer refúgio aos judeus. Deve-se levar em conta que, de fato, o fato da solução final só foi conhecido após o término da Segunda Guerra. Assim, considerar que a posição moderada da Igreja vai ser de fato do que se tinha conhecimento, porquanto se sabia das deportações, leis antissemitas e dos vexames que eram impostos aos judeus. No entanto, ainda não se sabiam das câmaras de gás e do genocídio judeu, pois mesmo para os judeus que tinham conseguido fugir do nazismo,
era quase inconcebível pensar uma tal atrocidade. No entanto, assim, o caso da deportação dos judeus da Itália em 16 de outubro de 43 para a Alemanha, houve grandes críticas ao pontífice sobre não se manifestar, porém, houve protesto por parte de Pio XII. Consta nas atas oficiais do Vaticano daquele mesmo fatídico dia da deportação, tá? Mais exatamente, ainda pela manhã, quando o secretário de Estado, o cardeal Luigi Maglione, comunicou ao embaixador alemão no Vaticano, Ernest von, e um nome alemão que eu não vou conseguir pronunciar, o protesto pessoal de Pio XII. Após ouvir o protesto do cardeal Maglione, o projeto de extermínio total dos judeus, nem Pio XII, nem as organizações judaicas, nem os aliados estavam a par. A dramática extensão daquele projeto soube-se apenas depois do final da guerra. Durante, nunca se falou, nem mesmo a Rádio de Londres, que estimulava as populações submetidas ao nazismo para que se insurgisse, jamais acenou a este campo de morte. Sabia-se das deportações de grupos de judeus massacrados, mas não do extermínio em escala industrial, a horrível solução final. Portanto, apreende-se que mesmo o Papa, na época, o Papa sendo pressionado pelos aliados a uma condenação ao nacionalsocialismo diretamente, nem mesmo eles sabiam do fato do genocídio judaico, pois a prudência para não agravar a diplomacia do Vaticano, ainda com a Alemanha, que já era ruim, poderia ficar pior. A preocupação primeira era com o sacrifício de inocentes, que o nazismo já tinha dado prova que era capaz de eliminar pessoas como resposta a ataques sofridos, como no caso das fossas adrialinas na Itália. Bom, o que passou para a história? Não pretendemos retornar aqui às acusações que marcaram a história, mas refletir como a influência da história vai acontecer, vai dar esse arcabouço. Se nós pararmos para analisar desde o início, quando eu comecei a falar da peça de teatro, nós vamos ver que as acusações à igreja e tentando corroer as suas forças por dentro, ela está se dando por meio de um movimento de cultura. Tá? Nada mais é do que uma peça de teatro que vai trazer para dentro de um campo historiográfico, ou seja, uma dramaturgia, que vai trazer para dentro do campo ficcional para um possível campo real. Tá? Ou seja, então no nosso trabalho, muitas das vezes aqui, é um trabalho justamente de compreender um pouco dessa cultura e fazermos um movimento contrário, para que não aconteça de sermos levados por diversas ideologias que o nosso mundo tem se levado hoje. A preocupação primeira era com o sacrifício de inocentes, que o nazismo aí já tinha dado forma, como aconteceu nas fossas adrialinas. Bom, como eu já tinha falado disso, a partir desse ponto, a historiografia católica, em princípio, não vai se ocupar numa análise dos documentos de época para a refutação das acusações dos procedimentos adotados pelo Sumo Pontífice, pois percebemos que ela primeiramente vai procurar defendê-lo de forma apologética, deixando assim de esclarecer o papel desempenhado de Eugênio Pacelli. Assim, uma defesa que se baseia somente em mostrar que Pio XII, como pastor angélico e defensor civilitatis, defensor da cidade, não foram suficientes para o tamanho e a proporção da tomada pela dramaturgia. Deste modo, a falta de documentos comprobatórios que corroboram os dois lados faz com que tenham peso aqueles que acusam, principalmente quando historiadores tendem a descrever o Papa como uma figura de comportamento duvidoso e de caráter ambíguo. Entretanto, a escassez dos documentos oficiais não se dá pelo fato de não existirem, e muito menos por receio da Igreja Católica em fornecendo, pois faz parte da tradição católica e também das normas canônicas que os documentos referentes a um pontífice só poderão ser expostos 75 anos após sua morte. Contudo, devido às proporções tomadas, o Papa Paulo VI vai liberar os documentos antecipadamente, trazendo luz às acusações feitas. Bom, vemos que no momento do pontificado,
do seu pontificado, já era acusado por ter financiado a guerra e de que nada fez pela paz. Fato que também corrobora a afirmação de que o Vaticano e os aliados não sabiam do genocídio, porquanto esta acusação também estaria disseminada. Cromwell, em sua obra, apresenta Pio XII em um vergonhoso silêncio. Ele, retornando à peça teatral O Vigário, vai construir Eugênio Pacelli não preocupado com o Ocidente, sendo complacente com a Alemanha. Caracteriza-o como um pontífice mais preocupado com o Vaticano do que com a vida dos judeus. Seguindo adiante, o mesmo autor do Papa de Hitler, de acordo com ele, a história mostra que nas décadas que seguiram com o início das acusações, década de 60, vários autores e historiadores publicaram trabalhos, livros e artigos que quase tratavam o tema do Holocausto e o silêncio de Pacelli. E aí ele vai citar alguns trabalhos, um livro, A Igreja Católica e a Alemanha Nazista, de Nova York, de 64, levando a entender que o silêncio tem seus limites e que o Papa extrapolou todos os limites. O outro autor também criticou as acusações do pontífice, foi um ex-padre, Carlo Falcone, que em 1965 publicou O Silêncio de Pio XII. Neste livro, o autor apresenta que a cúpula da igreja sabia de tudo e vai fazer duras críticas ao papado, porque era simpático ao regime nazista. Entretanto, havia também aqueles que seguiam o sentido oposto e que procuravam de alguma forma a desconstruir os resultados publicados anteriores. Bom, se nós pegarmos um saco de penas, se tiver 1000 penas, nós podemos recolher até 999. Sempre uma vai continuar voando. Onde eu quero chegar sobre isso? O fato das acusações serem colocadas para rodar nos meios de comunicação e mesmo sem um embasamento historiográfico ou até mesmo com documentos, isso vai dar mais o quê? Ibope. E é isso que esse meio de propagação queria, Queria a possibilidade de propagar uma notícia, porque os fins que eles queriam era justamente denegrir a imagem da igreja, destruir a igreja e também desacreditar a figura de Pio XII. Bom, assim, tem Pinchas Lápide, vai escrever em 1967 Os Últimos Três Papas e os Judeus. Lápide ele foi cônsul israelense em Milão no início da década de 60. Ele vai produzir um trabalho como resultado da vasculha que irá fazer nos arquivos aí vai ter um nome israelita, que vai ser dos arquivos sionistas centrais e os arquivos históricos judaicos. Então, o resultado do trabalho vai ser a divulgação de que Pio XII fez pelos judeus o que nenhuma outra instituição fez. Assim, os cálculos de Lápide sobre o número de que Pio XII auxiliou foi em torno de 860 mil judeus. Então, ou seja, uma própria pessoa que era judia, que vai pesquisar nos arquivos sionistas e nos arquivos históricos judaicos, ele vai ter uma comprovação desse auxílio de Pio XII. O que a historiografia ela não vai contar? Parte interessante da história da vida de Eugênio Pacelli com certeza perpassa pela trajetória de sua vida antes de se tornar sacerdote. E aí no livro Os Judeus do Papa, ele vai salientar como o Eugênio Pacelli ele tinha um amigo que era judeu. Continuando aí sobre as fontes primárias, eu já falei das fotos de Castel Gandolfo, tem algumas fotos que tá no do Palestina Post, tem esse Pinchas Lápide que ele vai dentro de um arquivo, e é marcante também o testemunho de algumas personalidades que muito contribuiu para a elucidação do comportamento de Pacelli durante o período da guerra. Veja só esse testemunho. Somente a Igreja Católica ousou opor-se à campanha de Hitler de suprimir a verdade. Nunca tive um interesse especial pela Igreja antes, mas agora sinto um grande afeto e admiração porque somente a Igreja teve a coragem e a força constante de estar da parte da verdade intelectual e da liberdade moral. Quem vai dizer essa frase?
Albert Einstein. Isso está na revista Time, em 23/12/1940. Tá? Dentre estes, existem inúmeros testemunhos que não foram contados ou mencionados dentro dos debates historiográficos. Entretanto, muitas outras coisas e documentos estão disponíveis para pesquisa sobre o assunto. Aquilo que foi abordado traz à discussão um posicionamento do pontífice frente ao povo judeu. Muito se questiona ainda hoje, contudo, não se pode mais negar os benefícios feitos ao povo judeu pela Igreja. Assim, o reconhecimento da comunidade judaica prova de forma cabal que Eugênio Pacelli não era simpatizante do regime nazista, que tanto perseguiu e aniquilou o povo semita. Em Israel, há um museu dedicado às vítimas do Holocausto. Neste espaço existe também uma placa em agradecimento a Pio XII e à Igreja Católica pelo seu posicionamento e ajuda. Portanto, as afirmações com que fizeram que Pio XII, em detrimento do povo judeu, tá, em relação ao Holocausto, até hoje gera muita discussão. No entanto, acusá-lo de simpatizante nazista e antissemita não se sustenta diante de tantos documentos disponíveis pelo Vaticano em relação ao fato. Quem o faz não teve interesse em buscar o acesso a esses documentos, ou há autores que publicaram vários trabalhos e se debruçaram sobre o assunto. O silêncio de Pacelli foi eficaz na ajuda ao povo hebreu que tanto sofreu nas mãos dos nazistas na Alemanha, em nações dominadas por eles. Através do seu não pronunciamento, foi capaz de não levantar suspeitas dos nazistas sobre as ações do Vaticano, das nunciaturas, dos conventos, dos seminários, onde por vezes eram dados vistos para saírem do país e outras vezes emitirem inúmeras certidões de batismo e, em casos mais extremos, esconder famílias inteiras. A voz não levantada, mesmo com pressões do Ocidente, a crítica não dada e a condenação não feita, foi de fato o caminho encontrado por Pio XII para ajudar quem mais precisava, independente da religião ou fé. Assim, se corrobora seus pensamentos sobre o direito natural do ser humano, que tanto prezava e que é latente em seus escritos. De outra forma, não existe mais sustentação para as críticas ou acusações, a não ser de ter feito silêncio consentido, o que de fato fez, mas não como um ato de omissão ou covardia e de interesses materiais ou temporais, mas para garantir à humanidade, principalmente aos judeus, o bem mais precioso que existe, que é o da vida. Logo, seguindo o caminho da história do período da Segunda Guerra, percebemos que à medida que os documentos foram sendo expostos, muitas coisas foram elucidadas. Existem aqueles que insistem em um silêncio indolente, em que se acredita que, com as declarações mais eficaz e clara, poderia ter dado rumo diferente à questão dos judeus. Nisto, pode até estar de acordo, porém, qual seria o desfecho? Haja vista que o conhecimento do genocídio das câmeras de gás, as experiências com seres humanos só foram possíveis após o término da guerra. Portanto, a trajetória de Pio XII e da Igreja, no contexto da guerra, foi marcado pela prudência e não ingerência entre as nações beligerantes, tendo em vista que, mesmo adotando uma postura imparcial, como foi a de Bento XV na Primeira Guerra, deve-se pesar o fato de que o Vaticano estava dentro de um território fascista. Neste caso, era necessário a não intromissão da Igreja e muito menos declarar a favor de algum dos lados, por causa da busca da paz. A Igreja, ela poderia ser aquela que mediaria os acordos. Porém, se no campo diplomático a imparcialidade era definida, definida também era a posição humana e pastoral do pontífice, pois a posição tomada para que inúmeros judeus pudessem se salvar com suas famílias foi uma atitude que demonstra uma posição clara em favor da vida humana e do direito natural. Foi uma postura não somente a de um pastor, de líder espiritual, foi na verdade uma postura de ser humano que se compadece com o sofrimento alheio. Assim, os números estimados apontam para uma lista, como já tinha dito, de 860 mil judeus que foram salvos pela ação da Igreja Católica.
É correto afirmar que pesou na decisão de silenciar a situação dos católicos da Alemanha, pois muitos padres já haviam sido presos por causa de uma declaração formal de um bispo alemão. Isso também custou a vida de muitas pessoas. Essa também era uma tática de intimidação nazista. Consequentemente, Eugênio Pacelli tivesse realmente colaborado com os alemães, os primeiros que o acusariam não seriam os judeus, mas o grande inimigo da Igreja, antes mesmo do fascismo alemão, era o comunismo. É possível compreender que foi o Serviço Secreto Russo, a KGB, que irá iniciar sua rede de desinformação, procurando manchar a personalidade do Papa e enfraquecer para desacreditar a Igreja Católica, que tanto lançava condenações ao regime comunista. Logo, concluímos que o silêncio do Papa foi um silêncio que agiu em favor dos judeus, do povo que mais precisava, e nenhuma instituição fez a este povo o que fez a Igreja Católica. Por isso, não é de se admirar que grandes personalidades judias vão agradecer a Pio XII pela ajuda concedida ao povo, que sem culpa sofreu tão grandes perseguições que marcariam para sempre a história da humanidade, do povo judeu e da Igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E que viva Cristo Rei.